Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o que? Nós vamos criar um novo projeto aqui na GDevelop. Esse projeto tem como objetivo criar uma história interativa. O que é isso? O usuário vai interagir aqui no nosso jogo, definindo o desfecho da história. E o mais legal é que esse projeto ele vai funcionar tanto para o web, você vai poder hospedar em um site como por exemplo o itch.io, como também para mobile, você vai poder instalar o seu projeto final em um dispositivo Android. Vamos lá? Bom, pessoal, estou aqui com a GDevelop aberta. Tá? E até antes de nós trabalharmos aqui na GDevelop, começarmos a criar o nosso projeto, eu quero passar um pouquinho o conceito de história interativa para vocês. Tá? Então, vou abrir aqui rapidamente uma ferramenta super famosa do Windows, que é o Paint. Está aqui o nosso amigo Paint. E eu vou pegar uma telinha em branco, só para simplificar aqui rapidamente o que seria uma história interativa. Então, nós podemos criar dois tipos de história interativa aqui para o nosso usuário, para o nosso leitor. Tá? Quais são os tipos? Primeiro tipo de história interativa tem o início. Tá? E esse início você vai dando opções para o leitor direcionar a história para um desfecho. E aí, conforme ele vai navegando na história, tá? Então, pode ter várias opções. O que acontece? A história sempre, pessoal, sempre vai direcionar o nosso leitor para o mesmo final. Então, pode acontecer uma coisa assim, ó. Estou no ponto inicial, vou para cá, né? Vou para cá, daqui eu posso vir para cá, né? Então, você vai determinar a história. Então, do jeito que você montar, ela vai funcionar. Então, imagina aqui, ó, que essas são as possibilidades. Aqui são as páginas, né? Vamos dizer assim, da nossa história. Ele vai poder ir direcionando o leitor para essas páginas, mas sempre o leitor vai cair em um final específico. Então, independentemente do caminho que ele vai percorrer, o final da história é sempre o mesmo, tá? Como também nós podemos fazer o que um pouquinho diferente. Eu posso criar uma história que vai ter mais de um final. Então, olha só. Dependendo do que ele fizer, ele vai poder ter mais de um final. Um final, dois, no caso aqui, três, ó. E isso que é legal das histórias interativas, tá? Histórias ou histórias. Então, tá aqui. Essa é a teoria básica, tá ok? Tem muito mais sobre isso. Então, isso aqui é o básico para nós conseguirmos construir a nossa história. Fechou? E que tipo de construção eu vou optar? Tá? Eu vou optar para uma história que tem dois finais possíveis. Tá ok? Não um final apenas. Fechou? Maravilha. Dito isso, vou fechar aqui, não vou salvar. Nós vamos criar o nosso projeto na GDeveloper, pessoal. Então, primeiro de tudo, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que logar aqui com o usuário de vocês. Então, aqui no cantinho direito, tá? Vocês vão clicar no botãozinho Create Account, seguindo. Vão criar a conta, se vocês não tiverem uma conta. Caso já tenham, vão fazer o login. Criar a conta é facinho, pessoal. Só colocar os dados, vai receber um e-mail de confirmação, confirma. Vem aqui depois, coloca o seu login e senha. Tá? Seu e-mail e senha, só isso. É muito fácil. Então, tá aqui, coloquei meu e-mail, coloquei a minha senha. Pronto. E vou logar. Ah, Danilo, não está aparecendo esse botãozinho aqui no meu. Tranquilo, ó. Vou clicar em Close, já loguei, ó. Se você vier aqui em File, você vai encontrar aqui My Profile. Então, você vai conseguir efetuar o logon desse lado aqui. Tranquilo? Pronto. Estou logado. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou criar o meu jogo, né? A GDeveloper é uma engine de desenvolvimento de jogo. Apesar de nós estarmos falando que nós vamos criar um livro interativo, uma história interativa, né? Eu estou criando um jogo. A realidade é essa, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar um novo projeto, ó. Então, vou vir aqui, ó, Start Building Directly. Cliquei aqui e aqui ele vai
me mostrar o que, pessoal? Ele já me dá vários exemplos. Ó. Pô, puxa vida, você quer criar um projeto, um novo projeto? Então vem aqui e escolhe. Ó. Eu tenho vários exemplos. Se você clicar em algum desses aqui, você já vai criar um projeto já com a parte inicial pronta, ou ele até completo. Que a ideia é você aprender a fazer jogo aqui na ferramenta de uma maneira bem simples. Ah não, eu quero criar um projeto em branco. Ó. Então eu venho aqui e clico aqui, ó, Create a Blank Project. Beleza? Danilo, a minha ferramenta aqui está em português ou está em outra língua. A sua está em inglês. O que eu faço para deixar igual? Você vem aqui e muda a linguagem que você vai utilizar. Então eu estou utilizando inglês porque toda a documentação, a maioria dos comandos é tudo em inglês, a maioria das linguagens de programação é em inglês, então eu acabo utilizando inglês, que é o recomendado, ok? Mas vocês podem utilizar em português também, não tem problema nenhum. Pronto, fechou. Vamos voltar lá de novo, Start Building Directly, e aqui embaixo, ó, eu tenho Create a Blank Project. Cliquei no botãozinho, ele vai falar qual é o nome do projeto. Então aqui eu vou dar um nome para o projeto. Então, ó, um dia de aula, um dia comum. Não, olha só, essa é a parte mais difícil, né? Dia de prova. Tá aqui, dia de prova. Esse é o nome da nossa história. Qual que é a ideia da minha história? A minha história gira em torno do seguinte tema. As minhas filhas vão ter que decidir se vão estudar para a prova ou vão brincar, tá? E conforme o que elas decidirem, vai acontecer algo no final, beleza? Então tá aqui, ó, dia de prova. Maravilha, aqui você vai indicar onde você vai salvar, geralmente eu deixo na pasta padrão, que fica nos meus documentos de Develop Project, e aqui eu coloco o nome do projeto, ó, dia de prova, pronto. Maravilha, Create Project, então criou o projeto. Agora, pessoal, eu estou com o meu projetinho criado aqui, ele já cria uma cena padrão. Como que funciona a GDevelop? De cara, o que você visualiza aqui no meio? Ó, é a sua cena que você está editando. Tá? O que é esse quadrado, Danilo? Imagina que ele é a sua câmera. Então, tudo que estiver dentro desse quadrado, o seu jogador vai visualizar. Compreenderam? O que estiver fora do quadrado está fora da cena. Está fora da câmera, ele não consegue visualizar até que ele adentre, até o que esteja aqui fora, adentre ao quadrado. Perfeito? Maravilha. Do lado direito, eu tenho um painel onde eu posso criar objetos que vão ser utilizados dentro das minhas cenas do meu jogo. Do lado esquerdo aqui, onde está Properties, ele mostra as propriedades do objeto que eu selecionar. Beleza? Home era onde nós estávamos, tá? Untitled Scene é a cena que nós estamos editando. Untitled Scene Events é onde nós vamos programar a nossa cena, pessoal. Então, é uma programação bem simples, fácil, intuitiva, vocês vão ver, vocês vão adorar. Pronto, maravilha. Ah, Danilo, mas espera aí, onde eu vou agora para configurar o projeto, né, criar novas cenas? Onde eu faço isso? Aqui nesse botãozinho, ó, Project Manager. Cliquei aqui. Aqui eu tenho acesso a um montão de coisa. Então, primeira coisa, eu tenho as minhas cenas aqui. Ó, Untitled Scene. Eu vou mudar o nome dessa cena. Eu vou criar aqui, ó, vou renomear. Cliquei nos 3 pontinhos. Rename. Qual vai ser o nome da minha cena? Vai ser menu. Beleza? Tá aqui. Menu. Maravilha. Ele fecha a cena, porque eu mudei o nome. Então, fechou. E eu já vou criar aqui a próxima cena. Tá? Já vou até deixar criada aqui. Então, eu vou vir no botãozinho aqui. Ó. Criei aqui a cena. E eu vou colocar o nome dessa cena de... Cadê? Cliquei nos 3 botões. Rename. Ó. Início. Iniciou. Lembrem-se de evitar utilizar caracteres especiais. Ele pode até deixar aqui, ó. Tá? Mas não utilize caracteres especiais, apenas letra maiúscula ou minúscula, nem espaço em branco para dar nome nas coisas dentro da programação de variáveis, cena, objetos, esqueçam isso daí, tá? Sempre utilizem
caracteres convencionais. Então, posso escrever maçã? Não, macan. Beleza? Danilo, espaço Filito? Não, uma palavra só, Danilo, Filito, tudo junto. Se você quer criar um efeito ali melhor visual, você coloca o F com letra maiúscula e tá tudo certo. Fechou? Maravilha. Tá aqui, tem a cena menu, tem a cena início. Vou clicar 2 vezes em menu para carregar aqui de novo. Ó. Carreguei, tá aqui. Show de bola. Vou de novo no Project Manager. Cliquei aqui. E aqui eu posso configurar o meu projeto, pessoal. Onde? Game Settings, ó. Properties, então propriedades do projeto. Aqui eu configuro o meu projeto, tá? Onde eu coloco aqui o nome do projeto, ó, Game Name, qual que é o nome do jogo? Dia de prova, vou colocar até com letra maiúscula, ó, dia de prova. Descrição, então eu posso colocar uma descrição do que se trata esse projeto, jogo relacionado com a construção de uma história interativa sobre o dia a dia das minhas filhas. Então você vai poder criar a história que você quiser, pessoal. Com o que eu vou te ensinar aqui, você vai criar a história que você tiver na cabeça, beleza? Autor. Quem que é o autor? Quem está desenvolvendo esse projeto? Né? Se você criou o seu registro na GDevelop, você pode digitar o seu nickname aqui e ele vai listar. Tá aqui, ó, Defilito. Ah, junto comigo, o Joãozinho está fazendo, ó, o Making de Games está fazendo também, ó, Make Indie, ó, vou digitar aqui, Make Indie. Ó lá. Então eu posso colocar mais de um autor, que é o que acontece às vezes, mais de uma pessoa está desenvolvendo. Aqui, ó, orientação. Então, dependendo se isso aqui for rodar em um mobile, qual que vai ser a orientação? Landscape, retrato, entenderam? E aí você vai definir isso aqui. Fechou? Eu vou deixar aqui landscape, por enquanto. Maravilha. Packing é o nome do pacote. Então, se eu for criar isso aqui para mobile, geralmente você tem que dar um nome para o seu projeto, tá? E como que é o nome? Geralmente é o nome do jogo, aqui no finalzinho, ó. Então, dia de prova, tá vendo? E o começo é o que? O começo é o seu domínio. Ah, Danilo, eu não tenho um domínio. Você pode inventar, tá? Poderia vir aqui e fazer o quê? Inventar um domínio. Ou senão eu posso utilizar um domínio. E a forma mais fácil de fazer isso é você criando uma conta no itch.io. Depois eu vou deixar até na descrição como fazer isso, tá? Então, por exemplo, ó, eu venho aqui, eu já tenho um domínio. Então, br.com.defilito.dia de prova. Tá aqui o nome do meu pacote. Ah, e se fosse no itch.io, Danilo, como que seria? Eu vou abrir aqui para vocês, ó. Eu tenho minha página no itch.io, que se eu não me engano é danilo.filito, acho que filito.itch.io. Vamos ver se é isso mesmo. Olha lá, é isso mesmo. Então, eu colocaria o que lá? Colocaria io.it.danilofilito, né? Eu colocaria ao contrário ali. Então, só você colocar ao contrário, ponto, o nome do jogo. Fechou? Só isso. Aí aqui é minha página, ó. De graça, pessoal. Então, não se preocupem com o domínio. Eu daria essa dica para você, né? Eu vou dar essa dica. Crie uma página no itch.io, crie uma conta no itch.io e use ela aqui. Fechou, tá? Aqui é a versão do seu projeto. Toda vez que você modificar, você vai vir aqui e vai alterar Publish Name. Ó, quem que está publicando? Quem está publicando é o Danilo Defilito. Ó, pronto, tá? Você pode registrar o seu projeto. Ó, se eu clicar aqui, ó, Register the Project, você vai registrar o seu projeto para ele ser analisado pelo GDevelop, te dá as métricas de quem está usando, quem não está usando. E aqui, ó, a resolução.
qual é o formato de tela do seu projeto? Então, aqui eu vou deixar por enquanto, pessoal, vamos pensar assim, eu estou fazendo uma versão para desktop, então, ou mobile, perdão, ou web. Então, a minha resolução vai ser 800 por 600, é o tamanho da minha câmera lá, resolução do meu jogo. Beleza? Feito isso, configurado isso, pessoal, só clicar em Apply. Pronto. Já está prontinho a configuração do nosso jogo. Quando nós formos publicar para mobile, nós vamos lá e vamos mudar algumas características. Nós vamos alterar, por exemplo, a resolução. 800 por 600 é uma resolução muito ruim para mobile. E aí nós vamos ter que alterar mais algumas coisinhas. Mas isso é no futuro, tá? Então pronto. Conseguimos criar o nosso projeto. Fechou? E aí, só para nós não morrermos apenas com essa telinha cinza aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso menu, pessoal, tá? A nossa, vamos dizer assim, a capa da nossa história. Então, eu vou vir aqui nos objetos e vou criar um novo objeto, ó. Então, no botãozinho mais, eu vou criar um objeto. E aí, você pode criar um objeto, pegando ele do Asset Store. O que é isso, Danilo? Aqui no Asset Store, pessoal, eu posso criar um objeto com base nos templates já disponíveis. Então, eu posso vir aqui, ó, por exemplo, ó, Pirate Bomb. Eu vou ter um montão de recursos, né, de assets para utilizar no meu jogo, que são assets. Coisas que você pode colocar no seu jogo, no seu projeto. Então, eu posso colocar um personagem, uma foto de uma árvore, qualquer coisa, né? Uma árvore, uma pedra, um cenário de fundo. Alguns são animados, né? Que dependendo do item que você vai inserir no seu jogo, se for um sprite você pode criar uma animação, e outros são estáticos, que o tamanho ali muda conforme a sua configuração. Beleza? Mas isso é história para outro encontro, pessoal. Então eu posso utilizar o que tem dentro da Asset Store, que não é o nosso caso. Eu vou utilizar um novo objeto, New Object from Scratch. E eu vou criar o que? Eu tenho vários tipos de objetos que eu posso utilizar em um projeto. Um sprite, tá? Que é um objeto animado, um tile de sprite, que ele replica a imagem de fundo, uma partícula, né? Que ele cria efeitos visuais interessantes. O que nós vamos utilizar agora vai ser o quê? Vai ser um text. E aí eu tenho dois tipos de texto aqui, ó. Um texto simplificado e um novo modelo que ele criou, que é o BibText. Nós vamos utilizar esse aqui, ó, BibText. Então, um objeto do tipo BibText. Tá? Nome do objeto. Então, vou dar um nome para esse objeto. Vou colocar aqui, ó, nome jogo. Querendo ou não, pessoal, você está criando um jogo. Ah, mas é uma história interativa. Beleza. Vai continuar sendo uma história interativa, mas é um jogo. Nós estamos desenvolvendo ele na GDevelop, tá? Então, coloquei aqui, esse objeto vai representar o nome do nosso jogo. E aqui é o textinho que ele vai mostrar, beleza? E ele já me dá algumas configurações. Ele está falando, Danilo, se você quiser colocar o texto em bold, ó, coloca entre esses dois Bs. Se você quer colocar o texto em itálico, coloca entre esses dois Is. Se você quer definir um tamanho para o texto, você coloca size. Tá vendo? Ó? E coloca aqui o texto no meio do size, ele vai ter esse tamanho. Então aqui é algumas configurações que eu posso aplicar de cor, de tamanho, de fonte no meu texto. Essa é a vantagem aqui, tá? É até legal se eu só aplicar aqui e jogar, ó. Cliquei em Apply, vou arrastar o nome do jogo. Olha só que legal. Tudo aquilo lá vai ficar desse jeito, ó. Tá vendo? Ele exemplificou para você o que estava escrito ali. Beleza? E nós vamos fazer o quê? Vou voltar lá e vou alterar. A única coisa que eu quero o bold. Não quero mais nada. Ó. Então, dentro do bold, eu vou colocar aqui o texto, o título do meu jogo, que é Dia de Prova. Ó. Dia de Prova. Pronto. Eu posso configurar outras coisas aqui. A fonte, o tamanho da fonte, ó. 50, então não preciso configurar lá onde tinha. Tá aqui, ó, dia de prova. Fechou? Aí se eu aumentar a caixinha aqui, o que acontece? O texto fica pegando toda a área.
Maravilha? Tá aqui, ó, dia de prova, centralizei. Maravilha. Posso modificar a cor de fundo da minha cena. Como que eu faço isso? Clico com o botãozinho direito na cena, Open Scene Properties, e aqui eu coloco um título para a cena, por exemplo, ó, dia de prova. Então tá aqui. Posso vir aqui e escolher uma cor. Então, por exemplo, ó, vou pegar aqui a cor azul. Tá aqui esse azulzinho. Posso personalizar um azul clarinho, ó. Ok. Olha como é que ficou. E aí vai do seu gosto. Você define a cor que você quiser. Beleza? Viram que legal, ó? Então vem aqui, configuro a cor. Vamos pôr bem clarinho, vamos ver como é que vai ficar, ó. Tá aí. Dia de prova. Vou pegar aqui essa fonte de novo, ó. Posso até diminuir aqui. Clicar 2 vezes e eu vou mudar a cor dela. Ao invés de ser preta, vou colocar branca, ó. Vamos ver como é que vai ficar. Apply, dia de prova. Fechou? Tá aqui, simplesinho de tudo, pessoal. É o nosso nossa primeira interação aqui na ferramenta. Compreenderam? Então, cliquei de novo ali, vou aumentar a fonte. Ao invés de ser 50, vou colocar 60. Pronto. Tá ali, centralizei mais ou menos. Fechou. Todo objeto que você arrasta para a sua cena, ele tem um ponto de referência. Qual que é o ponto de referência? Geralmente é no cantinho superior aqui que dá para configurar. Mas como que eu sei? Tá vendo aqui, ó, selecionei o meu objeto. Lembra do lado esquerdo que eu tinha comentado com vocês que tinha propriedades? Tá aqui, ó. Eu tenho as características desse objeto. E uma das principais características, pessoal, é o que a coordenada que ele se encontra na tela. Então, na cena, né? Eu posso chamar de tela também, não tem problema nenhum. Tem aqui, ó, x e y. Se eu colocar 0 em x, olha o que vai acontecer, colou aqui. Então, quer dizer que no cantinho esquerdo superior é onde inicia aqui o meu objeto, o meu ponto de referência. E o y, vou colocar 0 agora, ó. Ele vai colar lá em cima. Viram que legal? Show de bola, né? Ângulo, eu mudo o ângulo, ó. Tá vendo que o textinho começou a rodar? O meu objeto está girando. Estou rotacionando ele no seu ângulo. Estou alterando o ângulo do objeto. E tem algumas outras configurações que agora não nos interessa. Outra configuração interessante que tem, né? Só para comentar, é o tamanho do objeto. Eu posso alterar o tamanho do objeto. Se eu clicar aqui no Custom Size, eu posso definir uma largura e uma altura para ele. Se eu fizer isso aqui, ó, ele já vai redimensionar e mudar esse valor para mim automaticamente, ó. Tá vendo? Ó, clicando, igual como se fosse um Word. Tá aqui, dia de prova. Fechou? Colocamos o nosso texto aqui. Maravilha. E o que eu vou fazer agora também, pessoal? Além de colocar isso aqui, eu vou adicionar um outro objeto no nosso jogo. Eu vou vir aqui e vou colocar aqui um outro objeto do tipo BibText. Por enquanto, nós só vamos usar esse objeto. Vou chamar esse objeto de Play. Vou colocar button Play. Ele vai representar um botão. O botão do nosso jogo. E aqui dentro, ó, no bold mesmo, eu vou digitar o textinho. Jogar. Pronto. Cor da fonte. Branca. Tamanho 50, que tem que ser menor que o título. E vou arrastar aqui. Jogar. Beleza? Maravilha, pessoal. Salvem. Ctrl S. Salvei o meu projeto. Tá aqui a nossa primeira cena do nosso jogo criado. Se eu clicar aqui em Preview, você vai visualizar o seu jogo. Olha como é que ele ficou. Dia de prova. Tá aqui a janelinha, que é o tamanho do nosso jogo, ó, 800 por 600. E aqui, ó, dia de prova, jogar. Se eu clicar em jogar, depois ele vai ter que ir para a nossa primeira cena, que nós vamos fazer isso no nosso próximo encontro. Beleza, pessoal? Fechei aqui, espero que vocês tenham gostado. No nosso próximo encontro nós vamos trabalhar com a nossa outra cena, vamos aprender a utilizar outros objetos aqui na GDevelop e vamos aprender a programar, pessoal. Vocês vão ver que fácil que vai ser, tá? E aí você vai conseguir criar vários tipos de histórias interativas, tá? E além também de criar histórias interativas, você vai conseguir criar outros tipos de jogos, porque isso aqui é um jogo. Tá ok? Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.